Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e os parlamentares da direita e do centrão, que é a mesma coisa, né? Eu tô até cometendo, acho que um pleonasmo ao falar direita e centrão, sentiram. Eles estão desesperados com a onda do povo brasileiro, da classe trabalhadora, que acordou. Estão mobilizados nas redes sociais, mostrando ali os privilégios que deputados como Hugo Mota, Arthur Lira, e como, por exemplo, figuras como Ciro Nogueira, senador da República, e Davi Alcolumbre têm, pagos com o meu dinheiro e pagos com o seu dinheiro. O que aconteceu? A gente tem visto aí nos últimos 10 dias, 12 dias nas redes sociais, os brasileiros se mobilizando para mostrar sua indignação, porque o presidente Lula, o governo federal, queriam colocar em prática o IOF, que era o imposto, que teria como foco cobrar imposto para bancos, bets e bilionários, e o Congresso brasileiro simplesmente derrubou, defendendo o imposto para preto, para pobre e para periférico. Eu até brinquei com alguns amigos aqui que conversaram comigo, que era o seguinte: enquanto o governo quer a implementação de um imposto BBB, né, para bancos, bets e bilionários, os ricos da Faria Lima, os representantes da direita no Congresso querem o imposto PPP, que é o para preto, para pobre e para periférico. Só que pegou tão mal essa situação toda, né? O Hugo Mota tá sendo achincalhado nas redes sociais, foi criado ali um personagem chamado Hugo Nem Se Importa, fazendo alusão a um playboy que está no Congresso Nacional, que pouco se importa com o povo, que só quer queimar dinheiro público, afinal não sai do bolso dele, sai do bolso do povo. E ele está desesperado, está revoltado, inclusive ficou sem atender ligações ali do governo por uns dias, agora já decidiu recuar, está buscando o governo para conversar. Ele ficou muito preocupado, por quê? Eu até tinha falado isso aqui na minha participação na semana passada aqui no Fórum 11h30, né? Que eu não acreditava que o Hugo Mota ia manter essa brabeza por muito tempo, por um motivo simples. Ele era deputado federal pela Paraíba e o presidente Lula tinha uma alta taxa de avaliação positiva na Paraíba e que isso poderia impactar no futuro político do Hugo Mota, que apesar de ser presidente da Câmara, é muito jovem. Se não me falha a memória, ele tem 35 anos, que é a idade mínima, inclusive, né, para poder ser presidente da casa, já que o presidente da Câmara entra na linha de sucessão presidencial. E aí o que aconteceu? Como ele, apesar de ele ter 35 anos, ele já é um deputado de alguns mandatos. Só que tem um ponto que muita gente está ignorando, que é o quê? Por ser jovem e por estar nesta ascensão política, o Hugo Mota pode buscar no futuro não tão distante, por exemplo, ser candidato a governador do estado da Paraíba, ser senador pelo estado da Paraíba, ser candidato a prefeito, sei lá, de João Pessoa ou de Patos, sei lá, de onde for, né, onde seja o interesse dele ali de se manifestar para outro cargo, ou para reeleição de deputado federal no que vem. Porém, se ele ficar nesse ataque ao governo federal, e em específico a figura do presidente Lula, isso vai atrapalhar ele. Por isso que ele acabou recuando. Ele teve acesso à informação que daria conta que o presidente Lula tinha uma aprovação, o governo do presidente Lula tinha aprovação de 67% da população paraibana. E aí, meus amigos, aquele jantar que aconteceu na casa do João Dória na semana passada, eu acredito que foi meio que um ajuste de contas. Tipo assim, olha, ele foi se reunir, para quem não lembra, né, com 50 empresários, e eu acho que lá ele falou o seguinte, ó, eu tô lá representando os interesses de vocês e os meus interesses também, já que eu faço parte da mesma elite que vocês, porém, eu vou tentar moderar um pouco alguns pontos, porque eu vou colocar em risco a minha própria carreira política se eu não tentar moderar um pouco, porque a avaliação que o Lula tem no meu estado é muito boa, ele tem 70% de avaliação de aprovação praticamente, e em algumas cidades ele chega a ter 80%, algumas cidades grandes, cidade com mais de 400 mil habitantes lá na Paraíba, ele tem uma aprovação de quase 80% da população. Então isso vai se refletir não só em votos a mim, como em votos aliados que eu tenho na Paraíba que eu quero manter no poder. Então a gente vai tentar encontrar um meio termo. Por isso que, como eu disse, o Alcolumbre tentou encontrar um meio termo aqui, tá? E aí o Alcolumbre se reuniu, inclusive, com o número 2 da pasta do Haddad, né, para tentar mostrar um gesto ali, para distensionar supostamente a relação com o governo federal. O Hugo Mota já disse que vai distensionar um pouco alguns campos, porque se vocês observarem, o governo fez alguns trackings internos, né, que são pesquisas que o governo faz semanalmente, mensalmente, mas que não divulgam, né, que são trackings internos ali para poder avaliar como é que está o desempenho do governo, como é que está a opinião pública falando sobre o governo, o que é que se tem falando sobre o governo. E segundo o material publicado na coluna da Bela Megali lá no Globo, o governo teve acesso, por exemplo, a um desses tracks diários que eles fazem de pesquisa, mas que não são registrados oficialmente, como eu acabei de citar,
que mostram uma melhora na avaliação do presidente Lula, fora da margem de erro, ou seja, algumas pesquisas têm margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então a avaliação positiva do presidente Lula sai do campo ali da margem de erro, eu acredito que vai entre 4 e 5 pontos, e se vocês lembrarem, a aprovação do Lula e a desaprovação estavam a aprovação subindo e a desaprovação caindo. Porém, teve aquela situação envolvendo a Previdência Social que a extrema-direita distorceu e inventou que era roubo no governo Lula, quando na verdade era o oposto. Era o roubo no governo Bolsonaro, que foi descoberto durante a gestão do presidente Lula e que não ficou por isso mesmo. Ao contrário, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal com sua independência conseguiram lá fazer valer a lei e prender várias pessoas, inclusive, que tinham relação direta ou indireta com figuras do governo Bolsonaro e nenhuma delas ligadíssimas a pessoas do governo do presidente Lula, né? Então isso precisa ficar claro. E aí, a partir dali a gente viu que voltou a ter uma aprovação de novo, uma aprovação um pouco menor e a desaprovação alta de novo, mas esta situação ficou clara agora que o governo está colhendo bons frutos, tá? Tanto que a aprovação cresceu fora da margem de erro e a reprovação também caiu em proporções bastante consideráveis, também fora da margem de erro, ou seja, a aprovação e a reprovação tiveram ali, aparentemente, ganhos acima dos 4 a 5 pontos, pelo menos, né? Tanto na queda da reprovação quanto na alta da aprovação. E aí se teve ali algumas leituras feitas por ministros, né, sobre o que é que o Hugo Mota queria fazer junto com o Davi Alcolumbre e o Congresso. Eles estão tentando sabotar o governo do presidente Lula para viabilizar outros nomes da direita concorrendo com o Lula em 2026. Basta lembrar, e aqui vocês, tenho certeza que vocês não estão esquecidos, né, mas só para a gente rememorar, o Hugo Mota é do Republicanos. O Republicanos é o mesmo partido do Tarcísio de Freitas. O União Brasil, que é o partido do Davi Alcolumbre, vai fazer uma federação muito em breve, né? Vai ter uma união, não sei se é uma federação ou se é fundir um novo partido, que é União Brasil junto com progressistas, né? Davi Alcolumbre e Ciro Nogueira ali, né? O partido dos dois vão se juntar. O Alcolumbre não é dono do União Brasil, né? E nem é, como é que eu posso dizer? Nem é o presidente, mas vão se juntar e inclusive já está sendo citado neste momento a possibilidade do Ciro Nogueira, isso aqui está até publicado aqui na Revista Fórum, material do Plínio Teodoro, pesquisa aí que vocês vão encontrar no nosso portal, tá? Está publicado o material onde os icatos da Faria Lima já cogitam o Ciro Nogueira como vice do Tarcísio em 2026 para a presidência da República. E aí o que é que os ministros do governo do presidente Lula perceberam? Que o Centrão e a direita, né, pleonasmo praticamente aqui, Centrão e direita, estavam se mobilizando para, com essas situações econômicas, atacar o governo e dizer que o governo quer aumentar imposto para o pobre, quer aumentar imposto para isso, quer aumentar imposto para aquilo. Só que o governo conseguiu provar que era o oposto. E aí até as falas do ministro é reproduzida aqui, ó. O Centrão queria usar o IOF e essa disputa para deixar o governo Lula um pato manco até a eleição. O que fizeram, porém, foi nos dar um presente, resumiu o ministro. E aí o presidente Lula agora está passando por uma situação que eu preciso defender também, né? Que é o quê? Ele decidiu que ele não vai sancionar o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. A única dúvida agora que ele tem é, ele não faz nada e o projeto, depois de 15 dias úteis ali, é sancionado automaticamente pela Câmara, ou ele faz alguma coisa, como, por exemplo, vetar o projeto, e aí ele pode ter uma crítica ali, uma crise com o Congresso Nacional, porém colhe positivamente uma apreciação popular. Porque se vocês pegarem a pesquisa Datafolha que foi divulgada alguns dias atrás, para ser bem específico, a pesquisa foi divulgada em junho, tá? Que trazia ali informações de que 76% dos brasileiros eram contra o aumento do número de deputados federais. E eu acho, inclusive, que a gente precisaria dizer de quem é esse projeto, que tem pouca gente falando também. Este projeto, que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531, é da Dani Cunha. Quem é a Dani Cunha, Carlito? A filha do Eduardo Cunha, que quer acabar também com a punição para corrupto que cai ali na lei da ficha limpa. Ela quer que o indivíduo que cometa crime e precisa ficar inelegível ali, que a contagem do tempo da punição da inelegibilidade passe a contar já quando o indivíduo está cumprindo a pena. Hoje, como é que funciona a lei? Digamos que um político X comete um crime e é condenado a 10 anos de prisão criminalmente, certo? Hoje, graças ao que diz o artigo 15 da Constituição, ele já fica, enquanto durarem os efeitos ali da condenação, né, 10 anos, por exemplo, ele já fica com os direitos políticos suspensos. Por quê? Porque a Constituição já estabelece no seu artigo 15 que um dos elementos para que o indivíduo tenha os direitos políticos suspensos é a condenação criminal transitada em julgado, certo? E enquanto durarem os efeitos da sua pena, da sua sentença, né? Ou seja, o indivíduo foi condenado a 10 anos, enquanto durarem os efeitos ali da condenação, ele está inelegível.
Depois que acabam os 10 anos da condenação criminal, aí se conta a inelegibilidade, que daria em tese 18 anos o indivíduo afastado da vida política. A Dani Cunha acha que isso é muito tempo. Lembrando, a Dani Cunha é filha de Eduardo Cunha, um corrupto bastante famoso na política brasileira. Então, se eu tivesse um pai corrupto, e ainda bem que eu não tenho, e tivesse pouco escrúpulo ou nenhum escrúpulo, talvez eu tivesse o pensamento que a Dani Cunha tem para salvar o próprio pai. E para salvar aliados do pai que são corruptos. Né? Então, quer dizer, 8 anos para um corrupto é muito tempo. 8 anos para um corrupto é muito tempo. Ficar fora da vida política. Mas para o povo que foi vítima da corrupção, não. Porque tem gente que morre por corrupção. A gente precisa lembrar disso, né? Por causa de dinheiro que é desviado da saúde, dinheiro que é desviado, às vezes, de infraestrutura. E aí o presidente Lula está na dúvida se veta ou sanciona esse projeto. Ele tem sido aconselhado por algumas pessoas a vetar. Por quê, Carlito, que ele está sendo aconselhado a vetar? Porque se ele não fizer nada, o projeto vai ser sancionado e vai cair tudo nas costas do Congresso. Porém, vai ficar parecendo que ele se omitiu. E o Congresso vai continuar pé da vida também, porque vai ficar parecendo que ele quis jogar mesmo a responsabilidade para o Congresso. O ideal é ele vetar, porque além de sim jogar a responsabilidade para o Congresso, ele mata no peito e fala: se o Congresso quiser derrubar o meu veto, que ele derrube. Que aí vai acontecer o quê? Vai acontecer exatamente a mesma coisa que se ele não sancionar, porém ele vai colher alguma coisa. Por quê? Se ele não sancionar, o projeto é aprovado automaticamente pelo Congresso. Ou se ele não vetar. E se ele vetar, caberá ao Congresso derrubar o veto ou manter o veto. Por quê? Se o Congresso derrubar o veto, vai ficar claro que o Lula quis economizar, quis ouvir o povo, e o Congresso, mais uma vez, desculpa o termo que eu vou utilizar aqui, cagou para o povo. E é isto que eu acho que eles estão levando em consideração nesse cálculo político que eles estão fazendo, tá? O Marco Aurélio de Carvalho, lá no Prerrogativas, disse que espera que o presidente Lula sancione esse projeto, porque ele sabe ouvir o povo e ele é sensível. O Rui Costa, né, que já foi presidente do Partido dos Trabalhadores, deputado federal, disse que o presidente Lula também deve vetar, ele não deve se omitir, e o povo que faça o julgamento depois de quem é que estava com a razão. E eu acho que o presidente também deveria vetar, porque a gente está nesse momento. Eu acho que a gente está no momento que geralmente um governante está no começo do mandato, que é aquele momento que você tem gordura para queimar. Eu acho que agora, depois dessa onda de atos que estão se mobilizando nas redes sociais, o governo voltou a ter ali uma gordurinha para queimar, e eu acho que o presidente Lula deveria fazer isso, porque o Centrão e a direita, pleonasmo, já estão na campanha. E a campanha é tentar inviabilizar o governo dele. E se ele não conseguir manter essa comoção do povo do lado dele, podem esperar, meus amigos, que eles vão utilizar todos os veículos que eles têm. Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Rede TV, Folha de São Paulo, UOL, Veja, Estadão, para poder atacar o presidente e inviabilizar o seu governo, tá? Então por isso que eu acho que o presidente deve sim botar a faca nos dentes, ir para o cenário de disputa, porque, segundo até algumas pessoas que foram ouvidas aqui por algumas destas colunas que eu li, eles já entenderam que o Lula chegou no ponto que não dá mais para voltar, porque o Congresso já decidiu que vai fazer de tudo para atrapalhar a viabilidade do governo dele. Então, quem é que está com o Lula nesse momento? O povo. E de quem é que o Lula tem de estar nesse momento? Com quem é que o Lula tem que estar nesse momento? Com o povo. É isso que eu penso e queria que vocês comentassem o que vocês acham também, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, me siga no meu canal do YouTube, O Historiador, e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Grande abraço e tchau!